Boa tarde, pessoal. Eu vou falar para vocês um pouco mais sobre o UX, mas não só sobre o UX. A gente vai tentar entender aí um pouquinho o papel do profissional de front-end dentro da área de experiência do usuário. Tá? Só para me apresentar aí para vocês, eu sou Eduagni, tá? Eu trabalho como designer já faz cerca de 14 anos. Posso dizer aí que os últimos 7 foram mais dedicados à área de experiência do usuário. Eu passei por várias empresas, né, desde fábrica de software até agência de publicidade, né, as últimas dela, Conta Azul e Masters. Entre outras coisas, eu sou curador da área de design da Campus Party Brasil, que hoje é o maior evento de internet e cultura digital do mundo. Eu sou fundador da Mergo e instrutor também. A Mergo é uma escola especializada em cursos de UX e usabilidade, né? E também sou organizador do UX Team Summit, que é um evento onde times de UX de empresas vão falar sobre como implementar times de UX nas empresas, né? Um pouquinho disso. Eu não sou um profissional de front-end, apesar que eu já trabalhei com front-end, na época que a gente nem chamava de front-end ainda, que bastava saber HTML e CSS básico, né? Limpo, puro. Eu confesso que eu não entendo nada hoje de pré-processadores, de Angular, de React, né? Então, eu não sou exatamente profissional de front-end, mas eu já ganhei um beijo do Maljor, então acho que isso me credencia aí a falar no evento de front-end. Existe um mito hoje, assim, hoje não, já faz tempo que existe esse mito, né, daquela coisa de profissionais criativos, né, normalmente aqueles profissionais trabalham em áreas de design, de publicidade, e profissionais não criativos, né. Existe aquela ideia meio burra de que a gente tem um lado do cérebro que é mais lógico, racional, o outro lado do cérebro que é mais criativo, né, então isso me faria pensar que se eu tenho profissionais criativos e não criativos, ele só usa metade do cérebro dele, né, e a gente sabe que não tem ninguém aqui vivo que usa só metade do cérebro, né? A gente usa o cérebro inteiro, isso aqui não existe, né? Era uma ideia meio furada que surgiu há muito tempo aí, mas não existe essa coisa de pessoas que são mais criativas do que outras. Na verdade, o que existe são pessoas que não tiveram a sua criatividade desenvolvida, né? E isso pode acontecer por vários fatores, né? Eu já vi várias pesquisas falando sobre tipos de traumas, por exemplo, que fazem com que as pessoas bloqueiem um pouco o seu lado criativo, né? Isso pode ser de vários motivos. Desde uma criança na pré-escola que faz um desenho e os amiguinhos falam que está feio, ou uma criança que rabisca a parede e os pais brigam falando que ele não pode fazer aquilo. Então, isso são coisas que vão bloqueando o processo criativo das pessoas. Então, a gente não pode dizer que existem pessoas que não são criativas, e sim aquelas que não têm o seu processo criativo desenvolvido ou liberado, vamos assim dizer, né? Quando a gente pensa no trabalho de concepção de uma interface, tá? Logicamente que a gente tem alguns processos para se chegar nessa interface, né? Eu tenho o processo mais de UX, propriamente dito, de arquitetura de informação, de estruturação das informações, de hierarquia das informações, de montagem de wireframe. Eu tenho o design visual, a aplicação de identidade, do branding, e eu tenho o trabalho de codificação, de implementação dessa interface, tá? Ou seja, desde da parte de arquitetura de informação até a implementação no código, faz parte do mesmo processo de concepção de interface, né? Normalmente, os profissionais que criam interfaces, designers, são tratados como criativos. Por que o profissional que codifica, que implementa essa interface, também não é tratado como profissional criativo? Tá? O criativo ele não deve ser considerado só aquilo que tem referência visual, estética, né? A criação de um algoritmo, por exemplo, pode ser um belo trabalho criativo também, né? Eu conheço vários profissionais, inclusive tem essa coisa de que se um profissional ele trabalha bem com design, ele não vai saber bem código, ou se um profissional sabe muito bem código, ele não vai ser um bom designer, que também é outro mito, né? É possível profissionais entenderem bem de design. Eu trabalhei com algumas pessoas, como o meu amigo Bernardo Eluna, que sempre foi um cara muito bom em código, sempre foi um cara muito bom em design também, né? Mas eu acho que são vários mitos que a gente tem nesse sentido. Não estou dizendo que vocês precisam saber design ou que quem é designer precisa saber código necessariamente, né? Mas não pode ter essa limitação criativa, né? Um pouquinho das coisas que eu vou falar aqui para vocês, eu vou dar um resuminho aí sobre a experiência do usuário como um todo, tá? Vou falar um pouquinho sobre o papel do front-end na área de experiência do usuário, vou falar um pouquinho sobre um negócio chamado confiança criativa e depois eu vou falar o que é essa história de DevUX que eu coloquei aí no título da palestra, né? Então, para a gente começar,
a falar aí da experiência do usuário, existe um grande problema que eu vejo hoje no mercado, nas empresas como um todo, que é atribuir a responsabilidade da experiência do usuário nas costas dos designers ou de um departamento de design. Tá? Porque, na verdade, a gente não pode dizer que a experiência do usuário se resume a interação direta que uma pessoa tem com uma interface de um produto ou de um serviço. Esse senhorzinho simpático que vocês estão vendo aqui é o Donald Norman. Foi ele que inventou o termo UX, né, User Experience. Ele trabalhou em várias empresas, ele é um cientista cognitivo, ele é um dos grandes gurus do design hoje. Né? Hoje ele faz parte do Nielsen Norman Group, né, a consultoria dele com Jacob Nielsen, que é um outro grande guru aí da área. E ele criou esse termo, na verdade, quando ele trabalhava na Apple, no início da década de 90, porque ele considerava que as atribuições que davam para o trabalho dele na época limitavam o que ele fazia de fato, né? Porque as atribuições como interface do usuário, usabilidade, né? E ele dizia que ele fazia muito mais do que pensar nesse funcional. Ele dizia que ele se preocupava com a experiência que os usuários da Apple iam ter com os computadores, com os produtos, com o serviço, né? Então ele acabou criando, né, o escritório de arquitetos de experiência do usuário lá na Apple, justamente para dizer, para mostrar que o trabalho dele ia além da usabilidade, né, propriamente dita. Eu vou passar um videozinho para vocês, onde o próprio Don Norman explica o porquê que ele criou esse termo e o que ele entende por experiência do usuário, e isso vai ajudar a gente a seguir melhor aqui com o nosso papo, tá? Once upon a time, a very long time ago, I was at Apple, and we said the experience of using these computers is weak. The experience, when you first discover it, when you see it in the store, when you buy it, when you can't fit it into the car, it's in this great big box, it doesn't fit into the car, and when you finally do get it home, opening the box up, and it looks scary, I don't know if I dare put this computer together. All of that is user experience. It's everything that touches upon your experience with the product, and it may not even be near the product, it may be when you're telling somebody else about it. That's what we meant when we devised the term user experience and set up what we called the User Experience Architect's Office at Apple to try to enhance things. Now, Apple was already pretty good, so we were starting with a good product, making it even better. Today, that term has been horribly misused. It's used by people to say, I'm a user experience designer, I design websites, or I design apps, and they have no clues to what they're doing, and they think the experience is that simple device, the website, or the app, or who knows what. No, it's everything. It's the way you experience the world, it's the way you experience your life, it's the way you experience the service. Or, an app, or a computer system. But it's a system, it's everything. Got it? Então, assim, o Norman reforça essa ideia, né? Não é a interação direto com uma interface, é todo o relacionamento do usuário ali com aquele produto ou serviço, né? Então, todo profissional que está envolvido ali com o desenvolvimento, o lançamento de um produto, manutenção, ele tem um certo impacto na experiência do usuário. Desde o marketing lá vendendo o produto, até a performance do sistema, as interações da interface funcionando da forma correta, né? Então, todos os profissionais envolvidos ali são responsáveis também pela experiência do usuário. Tem essa imagem que eu gosto bastante, né? Mostra esse guarda-chuva da experiência do usuário, né? E ele mostra, na verdade, algumas atribuições profissionais aí debaixo desse guarda-chuva como responsáveis também pela experiência. É lógico que, assim, existem profissionais que trabalham mais no desenvolvimento, na concepção do projeto de experiência, e outros que trabalham mais na implementação ou na produção de conteúdo, né? Aqui ele está tratando mais aqueles que trabalham projetando, propriamente dito, né? Mas eu poderia colocar ali todos os profissionais de uma empresa debaixo desse guarda-chuva, né? Mas a gente vê que tem ali o user research, né? O pesquisador, o analista de negócio, o designer de interação, o arquiteto de informação, o designer visual, o estrategista de conteúdo, o estrategista de UX. E eu tenho ali, o front-end, né, como também um dos papéis essenciais para se projetar uma boa experiência do usuário. Porque o front-end faz parte do processo de concepção de uma interface, como eu mostrei para vocês no início.
né? Desde a etapa ali de criação de arquitetura, design visual e depois implementação, faz parte de um mesmo processo, né? O problema é que muitas vezes a gente coloca isso como uma coisa separada, né? O processo de design, o processo de front-end, depois de back-end, por aí vai. A gente coloca isso como separado. Mas a experiência do usuário é um esforço de equipe, né? Não é um único profissional ou departamento que vai trabalhar de fato com isso. Isso se reflete muito nas equipes, né? O quanto a gente consegue implementar de bom trabalho e experiência do usuário depende muito de configuração de equipes, né? Quando a gente pega times mais tradicionais, onde você tem um chefe que manda em coordenadores, que manda em funcionários, que chutam estagiários lá no final, né? Aquela cadeia alimentar de estrutura de empresa, organograma, né? Isso aqui dificulta muito o processo de experiência, porque você acaba tendo uma ou poucas pessoas tomando decisão e participando de concepção e outras pessoas só executando, né? É muito difícil eu dizer que um chefe, ou um coordenador, ou um gerente é a pessoa que teve os melhores insights, ou as melhores experiências com relação àquele tipo de produto que a gente está fazendo, para que ele tome a decisão sozinho, né? Quando a gente pega formatos de time mais próximo do que os times ágeis hoje, da forma que os times ágeis funcionam, né, dividido em células ou em squads, né, ou seja lá o nome que a gente quiser dar, eu não tenho aquela coisa departamental, né, eu tenho, na verdade, times multidisciplinares. Aliás, eu não gosto nem do termo multidisciplinar, porque multidisciplinar são várias disciplinas ali atuando cada um no seu quadrado, né? São times interdisciplinares, porque eles têm ali cada um sua atribuição, mas eles trabalham juntos em várias etapas do projeto, trocando experiências, trocando ali funções, inclusive, tá? O tempo que eu trabalhei na Conta Azul, foi a última empresa que eu trabalhei, eu saí de lá em abril, né? Para quem não sabe, a Conta Azul é uma startup que fica em Joinville, tem um software de gestão para micro e pequenas empresas, né? Eu tinha uma squad, a squad que eu participava, que era responsável por toda a parte de gestão financeira, né? Então, no meu time, tinha eu como UX designer, tinha mais uma UX designer, tinha o líder de tecnologia, tinha o product manager, tinha 2 profissionais front-end, 2 back-ends, um full stack, o líder de tecnologia, 2 analistas de negócio, e ainda tinha pessoas da área de vendas e de atendimento que participavam do time, de todas as plannings, pré-plannings e todos os rituais que a gente tinha ali. Normalmente o cara ali que fazia essa facilitação, Product Manager, ele não trazia para a gente coisas como, olha, a gente precisa fazer um novo formulário, a gente precisa desenvolver uma nova funcionalidade, um novo relatório. Ele trazia problemas, olha, os nossos clientes hoje, eles têm necessidade de fazer tal coisa, ou de visualizar determinada informação, ou de fazer determinada integração. Ele trazia o problema. E aí o time em conjunto pensava nessa solução. Não era só designer, ou não era ele já trazendo a solução pronta, né? A gente sentava, e aí eu tinha desenvolvedores dando opinião na concepção, eu tinha pessoal de vendas, de atendimento, e a gente fazia esse brainstorm coletivo para chegar na ideia do que a gente ia trabalhar, para aí, então, cada um partir para a sua área, ali para o seu quadrado, né? Então, essa configuração de time mais interdisciplinar, onde todos participam da concepção, da geração de ideias, todos acompanham um trabalho do outro, facilita muito mais o trabalho de experiência do usuário, porque a gente precisa conseguir utilizar as diferentes visões para o mesmo problema. Tá? E não é a visão de um designer que vai ser a mais ideal. Eu preciso ter a visão técnica, eu preciso ter a visão de negócio, eu preciso ter a visão de atendimento, todas as visões possíveis para o mesmo problema para a gente chegar nas soluções mais ideais, né? Esse é um dos segredos aí da inovação. A gente, quando fala em inovação, a gente precisa tentar equilibrar 3 pontos, né? A parte do desejo, das necessidades que as pessoas têm, normalmente a área de design, fazendo pesquisas, fazendo dinâmicas, testes, acaba se aproximando mais dessa área de entender o problema das pessoas. Eu tenho, logicamente, a área de negócio, a viabilidade comercial, né? Ou seja, o produto ele tem que se vender, ele tem que ser sustentável em termos financeiros, e eu tenho também a possibilidade tecnológica, eu preciso conseguir implementar aquilo, eu preciso conseguir manter aquilo, né? Toda vez que a gente vai trabalhar um produto visando inovação, eu preciso ter um equilíbrio entre essas áreas, né? Se eu fizer um produto pensando só no design e no negócio, provavelmente vai ser um produto que não vai ser bem implementado, né? Não vai ter uma grande possibilidade de implementação. Se eu fizer pensando só em negócio e tecnologia, provavelmente as pessoas não vão conseguir usar. E se eu fizer olhando só para o design e para a tecnologia, provavelmente não vai ser vendável esse produto, né? Então, a gente precisa encontrar sempre a interseção entre esses 3 pontos para a gente chegar nesse processo de inovação. E inovação está diretamente ligada à experiência que as pessoas têm com a sua marca, com o seu produto ou com o seu serviço. Tá?
Dentro disso, então, qual que é o papel do profissional de front-end, né, dentro dessa área de experiência do usuário? Tá? Normalmente, a área de front-end ela é ligada a uma área mais de tecnologia, uma área mais técnica, mais analítica, né? Em muitas empresas, inclusive, os profissionais de front-end eles estão em equipes separadas de outras áreas, por exemplo, como de design. Mas eu tenho uma outra visão do profissional de front-end. Para mim, como eu falei, ele faz parte desse trabalho de concepção de interface, né? Faz parte de um mesmo processo. Então, para mim, o desenvolvimento front-end ele não é exatamente sobre como resolver problemas de tecnologia. Tá? O desenvolvimento front-end está muito mais ligado a assegurar a boa experiência do usuário com o produto. Né? Não importa eu projetar a interface com uma boa usabilidade, ela precisa ser bem implementada, essa experiência ela tem que ser assegurada. Né? E o profissional front-end está muito mais próximo disso. Né? Teve uma agência que eu trabalhei, chamada Tutu, inclusive a Alda trabalhou comigo lá, onde eu entrei lá para ser, né, como coordenador de UX na época, e a gente tinha justamente essa divisão de times de design, time de TI, né, e não tinha muito esse contato entre desenvolvedores e designers, assim, eu não podia chegar até um desenvolvedor, era sempre entre os líderes, então eu só podia falar com o líder de TI e tudo mais, e os maiores problemas que a gente tinha lá era justamente a passagem daquela interface para o código. Né? Então, passava aquele arquivo de Photoshop para os desenvolvedores, codificar tudo aquilo, e sempre tinha problema, sempre tinha coisa de, isso não dá para implementar, isso aqui é impossível, tem que recortar isso direito. Né? Era o que a gente mais gastava tempo na agência. Né? E eu comecei a tentar fazer, na época, os front-ends participarem do processo de concepção de interface, porque eu dizia, logo, se os designers não estão criando interfaces que são fáceis de implementar, então eu preciso que vocês digam como deve ser essa implementação. E um dos maiores esforços que eu fiz nessa agência foi justamente de trazer os profissionais de front-end para o time de design. Então, a gente fez um time de interface, na verdade, e aí quem era profissional de front-end fazia parte do meu time, né? Fazia parte ali do time de UX, né? Todos trabalhando juntos nessa concepção, e aí esses próprios profissionais de front-end acabavam servindo como ponte com o time de TI ali que ia dar continuidade depois da implementação. Né? Quando a gente olha, por exemplo, para um diagrama como esse diagrama é a colmeia da experiência do usuário, foi feito pelo um cara chamado Peter Morville, e ele tenta descrever pontos-chave que a gente precisa trabalhar no desenvolvimento de um produto para gerar uma boa proposta de valor ali para os nossos clientes. Né? Então, a utilidade, o desejo, a acessibilidade, a credibilidade, a encontrabilidade, a usabilidade. Né? São pontos que precisam ser trabalhados em qualquer produto para a gente gerar uma boa proposta de valor e uma boa experiência do usuário. Eu considero que vários desses pontos passam também ali pelo trabalho de um desenvolvedor front-end, principalmente esses. Né? A acessibilidade, a gente sabe que existe um grande trabalho de acessibilidade ali feito dentro do código front-end, a gente sabe que a usabilidade, o bom funcionamento de links, a forma que as microinterações ali foram implementadas também vai impactar nisso, a encontrabilidade, um código ele ser semântico o suficiente para ele ser bem indexado. Né? Então, são pontos ali que passam pelo trabalho também de um profissional de front-end e que são pontos ali capazes de determinar uma boa proposta de valor de produto. Né? Quando a gente fala de profissional de front-end participar da concepção de interface, muita gente pode se imaginar já mexendo no Photoshop ou no Sketch, tentando desenhar a tela. Não é isso exatamente que eu falo como concepção de interface. Né? Quando a gente vê aquele processo de concepção de interface, que eu mostrei para vocês, né? Arquitetura de informação, aí design visual, aí implementação, a gente tem um nível mais baixo, que é o nível de geração de ideia, o nível de concepção inicial de interface, que é pensar que tipo de interface a gente vai fazer, qual é o fluxo de tarefa que a gente vai implementar, quais vão ser as interações, quais vão ser os elementos de interface, o posicionamento de cada coisa, tem esses protótipos, né, de baixa fidelidade. Nesse nível aqui, o profissional front-end ele tem que participar também. Ele tem que ser capaz ali de discutir qual é a melhor estrutura para uma tela, discutir qual é a melhor sequência de interação, discutir ali quais são os fluxos de tarefa mais adequados. Né? Por mais que depois que a gente faça essa ideia inicial de concepção, cada um vá assumir o seu papel ali de arquitetura, design visual e front-end. Né? Então, a gente pode dizer aí que o
o desenvolvedor front-end ele deve ser capaz de entender, de criticar e de ajudar a melhorar o modelo de interação básico, o wireframes, né? Ele ainda está fazendo parte desse processo de concepção. E se ele participar desse princípio, se ele conseguir dar ali o ponto de vista dele, a gente vai conseguir chegar a interfaces ali muito mais fáceis de implementar, muito mais funcionais, muito mais consistentes do que seria se a gente fizesse esse processo meio linha de produção, como a gente acaba vendo em muitas empresas, né? Mas uma outra verdade é que, pelo menos nas empresas onde eu trabalhei, ou com profissionais que eu tive contato, apesar disso estar mudando muito, né? Não é à toa que a gente vê sempre palestras focadas em UX, nos eventos de front-end hoje, mas a gente ainda vê muitos profissionais que não se sentem criativos, né? Muitos profissionais de desenvolvimento, ou de até algumas outras áreas que não se sentem criativos o suficiente para poder trabalhar nesse processo de concepção de interfaces ou de manipulação de fluxo, ali, de desenho de mapas, né? Existe um conceito hoje chamado de confiança criativa, né? Aquilo que eu falei no início para vocês, né? Não existe pessoas que não são criativas. Existem pessoas que não tiveram sua criatividade estimulada, né? E isso passa por um processo de confiança, né? Foi falado aqui também da síndrome do impostor, né? A falta de confiança de que você é capaz de fazer alguma coisa, né? A confiança criativa está muito próximo disso, né? A primeira vez que eu ouvi falar do termo confiança criativa foi com esse bigodudo aqui, que é o David Kelley. O David Kelley ele é um dos fundadores da IDEO, que é uma das principais empresas de design de produto do mundo. E eu vi uma palestra dele, onde ele estava falando justamente sobre confiança criativa, justamente sobre essa coisa das pessoas não terem a criatividade estimulada em algum período da vida, e isso fazer com que elas criem um certo bloqueio e achem que não são pessoas criativas, né? Quando a gente fala desse trabalho, principalmente focado aí em desenvolvimento de software, de site, de aplicativos, eu digo que é essencial a participação desses profissionais nesse processo de entendimento de usuário, de pesquisa, de concepção, né? O David Kelley ele falou que a tecnologia e a inovação só podem dar certo se estiverem alinhadas aos objetivos do ser humano. Ou seja, desenvolvedor front-end também tem que entender o usuário, também tem que entender o que o usuário faz dentro do sistema, o que ele espera, quais são ali as expectativas dele, né? A gente aprende muito observando indivíduos, e isso nos merece habilidade técnica, né? Não é porque você está participando ali de desenho de tela, ou que você está ouvindo o usuário falar ali as suas dores, que vocês estão desmerecendo o conhecimento técnico de vocês. Na verdade, isso faz parte de um mesmo processo, né? As coisas caminham juntas, né? Mas ainda assim a gente tem essa coisa de que pessoas que são muito analíticas, às vezes elas acreditam que não são do tipo criativas, né? E aí nessa palestra que eu vi do David Kelley falando sobre confiança criativa, ele falou desse cara aqui, ó. Esse senhorzinho aí, o nome dele é Albert Bandura, né? Ele é um dos psicólogos mais importantes da humanidade, assim. Eu vi, não sei se foi na Wikipedia, falando que ele era o quarto psicólogo mais importante aí da história, né? E o Albert Bandura ele desenvolveu um processo gradual para lidar com fobias, né? Então ele pegou até como caso de estudo pessoas que tinham fobias de certos animais, certos bichos, como cobra, escorpião, ratos, né? Então, o que o David Kelley estava atribuindo é que esse medo do criativo, esse medo de achar que não é criativo, é uma espécie de fobia também, né? E ele descreveu o processo que o Bandura fez ali para tentar fazer as pessoas perderem essas fobias, né? Então ele falou de um estudo onde pegou pessoas que tinham fobias de cobras, né? Aí chegava para essa pessoa e colocava ela diante de uma sala com uma porta, com uma janela e dizia, olha, ali naquela sala tem uma cobra e a gente vai entrar nessa sala. E a pessoa ficava desesperada, não vou entrar ali. Aí ele ia fazendo um processo gradual, fazia a pessoa olhar pela janela, de longe, olha, tá vendo que lá tem uma cobra. Até a pessoa se acalmar, conseguir olhar para ela, depois abria a porta e fazia a pessoa chegar até a porta e falava, ó, não precisa entrar, mas você vai parar na porta e vai olhar. Depois fazia a pessoa se sentir calma e confiante com isso, fazia a pessoa entrar na sala, depois com o tempo fazia se aproximar, depois colocava aquelas luvas de soldador e fazia encostar na cobra com a luva, depois de um tempo ele ia fazendo isso até que a pessoa uma hora estava com a cobra no colo e ia perdendo esse medo, né? E aí o Bandura chamava isso aí de guided mastery, né, ou processo guiado, né? Então ele fazia, ao invés de tentar empurrar de uma vez a pessoa, isso aí criava um processo chamado aí de
autoeficácia, né? Então, aquela sensação de que você é sim capaz de realizar alguma coisa, a sensação de que você é capaz de fazer a diferença, de que você é capaz de mudar o mundo, né? Então, essa confiança de que você pode fazer as coisas, né? E o David Kelly começou a assimilar, na verdade, esse trabalho focado em fobias do Bandura nesse processo de confiança criativa, né? Então, por exemplo, no meio da tecnologia, como que a gente pode incentivar desenvolvedores a participarem do processo criativo, né? Então, guiar os desenvolvedores através de uma série de etapas, de pequenos sucessos, transformando o medo criativo em familiaridade. Nessa agência que eu trabalhei, que eu falei para vocês, eu também tive um grande problema antes de trazer esses profissionais de front-end para a minha equipe. Eu fiz um processo muito parecido. Normalmente tinha essa rixa entre design e desenvolvimento para a implementação de telas, o que não funcionava e tudo mais. E eu só podia lidar com, normalmente, o líder de tecnologia e 1 ou 2 desenvolvedores, né? E aí eu comecei, primeiramente, tentar trazer eles para as reuniões que a gente fazia brainstorm, que a gente tentava fazer ali o processo criativo. E havia sempre uma resistência muito grande. Isso aí não é com a gente, né? Essa parte da criativa fica com vocês. Eu quero que vocês passem só isso para a gente implementar depois. O que vocês pensarem a gente implementa, né? Era sempre nesse sentido. E aí eu consegui convencer, né, até com a ajuda do chefe, o líder de tecnologia e 2 desenvolvedores participarem de uma dessas reuniões com a gente, né? Discutindo ali a ideia da interface e tudo mais. E aí eles ficavam sempre só rabiscando, né? Não, aquela nada, quando a gente perguntava, ficava aquela coisa, isso aí não é comigo, né? Isso aí é o que vocês decidirem, a gente implementa depois, né? Não sei nem por que eu estou aqui. Então eu comecei a fazer o quê? Comecei a desafiar eles em alguns sentidos, né? Então eu chamei eles para uma reunião para mostrar uma das interfaces que a gente ia desenvolver, e a gente, de propósito, criou uma interface que era bem difícil de se implementar, né? Ela tinha vários desafios muito grandes ali para se fazer no prazo que tinha, né? E aí, quando eles viram isso, eles falaram, porra, isso aí não dá para fazer, isso aí não faz sentido e tudo mais, né? Daí eu falei, bom, eu preciso que vocês digam para a gente o que faz sentido, o que é fácil de implementar, né? E aí a gente imprimiu essas telas em papel e entregou para cada um deles com caneta e falei, quero que você rabisca aí o que você acha que é ruim e diz aí o que poderia ser, né? Então a gente começou a incentivar eles a mexerem ali na tela impressa, rabiscar o que eles achavam que era ruim ou não. Depois de um tempo, a gente começou a fazer eles desenharem novos elementos que eles achavam que eram mais adequados. Depois de um tempo, a gente começou a fazer um outro trabalho de chamar, eles começaram a se sentir mais confiantes para ir numa reunião de concepção de interface, então eles rabiscavam na lousa com a gente, eles davam ideias. Chegou um nível que foi até próximo de onde eu levei esses profissionais para a minha equipe, onde às vezes a gente marcava a reunião, eles já vinham até com rascunhos de tela que eles tinham pensado, já vinham mostrar algumas interações que eles tinham desenvolvido, né? Então a gente também foi fazendo esse processo gradual, né, para perder um pouquinho essa fobia do criativo. E tudo começou com a ideia de desenhar em papel, né? Isso aqui é uma técnica que a gente chama de protótipo de guardanapo, né? Que não consiste nem em você desenhar telas, mas você desenhar ideias, desenhar situações, né? É um dos primeiros passos que eu costumo fazer para ir liberando a criatividade, né? Eu falo, você não precisa ser desenhista, você precisa representar uma ideia para mim nesse papel, né? Aquela história de não estar entendendo o que eu estou falando, eu vou desenhar para você entender, né? E esse é um dos primeiros processos que a gente faz para começar a estimular a criatividade, né? Aí, bom, o título da palestra, DevUX, né? O que é DevUX? Existe um profissional chamado DevUX? Na verdade, DevUX foi uma espécie de dinâmica que a gente criou lá na Conta Azul, na época que eu trabalhava lá. Um pouco antes de eu entrar na Conta Azul, foi uma época que aconteceu de alguns designers saírem, alguns times ficarem sem design, e aí esse processo de encontrar outros designers. A Conta Azul ficava lá em Joinville, não tinha muitos profissionais na cidade, então contratação às vezes dependia de trazer profissionais de outros estados e tudo mais. Então ficou um bom período ali sem alguns profissionais de design nos times, né? Mas eu tinha muitas coisas para serem feitas ali, né? Tinha telas ali para fazer manutenção, pequenas melhorias e tal. E aí o time de engenharia lá começou a fazer um negócio que eles chamavam de DevUX, que eram os próprios desenvolvedores pensarem ali nas soluções de tela, né? Só que eles não tinham muito processo pensado para fazer isso, mas eles começaram a fazer pequenas melhorias de interface, pequenas mudanças e tudo mais, né? E
Quando eu entrei na Conta Azul, eles estavam meio nesse processo, eu fui um dos designers que entrou lá para suprir essa falta, mas eu vi eles fazendo isso uma vez e eu resolvi, junto com os designers lá, começar a trabalhar melhor em cima desse processo, porque a gente achou muito rico a visão que eles vinham trazendo para as interfaces, era uma visão bem diferente do que vinha sendo trabalhado até então. Então, na Conta Azul era muito comum a gente fazer algumas dinâmicas, aí não só com desenvolvedores, né? Mas a gente fazer algumas dinâmicas, alguns trabalhos lá que envolvessem pessoas de diferentes áreas, nas etapas de brainstorm, de ideação inicial. Então, essa aqui foi uma dinâmica que eu fiz lá de um canvas de proposta de valor, que eu tinha profissionais de desenvolvimento, analista de negócio, pessoas de atendimento, onde todos iriam ali pensando nas ideias de funcionalidade, de recursos que a gente ia fornecer no sistema. Esse rapaz aqui, ele era contador por formação, ele trabalhava lá na Conta Azul como contador, a gente colocou ele para participar desse processo também. A gente tentava estimular os desenvolvedores e outras pessoas que trabalhavam lá a fazerem testes de usabilidade, conferir as interfaces que estavam sendo projetadas, né? Teve uma época que a gente fez isso, a gente deixava um computador disponível lá com as interfaces, os mockups, os protótipos que a gente estava fazendo e colocava lá, ó, revise um mockup e ganhe um bombom, né? A pessoa podia revisar, dar a sua opinião, deixar comentários lá nas telas. Então a gente começou a fazer esse trabalho para incentivar. Essa aqui foi uma dinâmica feita com a guilda de front-end lá da Conta Azul. Foi o líder de design na época que tinha no Conta Azul, ele acabou fazendo essa dinâmica pessoal para eles chegarem ali em soluções de como priorizar as demandas que eles tinham, né? Então a gente começou a fazer bastante esse trabalho e, na verdade, eu comecei a estruturar um pouco esse trabalho que era chamado lá de DevUX, né, de fazer os desenvolvedores participarem desse processo. E eu cheguei, na verdade, a 3 princípios de DevUX, né? Que são, eu vou falar cada um dos 3, né, e qualquer ideia, né? O primeiro princípio de DevUX que a gente que eu acabei mapeando lá era de, primeiramente, a gente incentivar os desenvolvedores a pensar em soluções de interface e interação, em um processo de cocriação com os designers. Então, toda vez que a gente tinha que pensar em novas telas, novas funcionalidades, a gente primeiro fazia algumas dinâmicas, alguns brainstorms com o time de desenvolvimento, né? Incluía também algumas outras pessoas, mas a gente ia fazendo com que normalmente os próprios desenvolvedores pegassem os canetões, e fossem lá na lousa, rabiscassem ali as interfaces que eles achavam adequada, como que deveria funcionar, e a gente ia fazendo esse trabalho de concepção conjunta com eles, né? Então a gente sempre incentivou que no processo inicial de concepção de interface a gente tivesse desenvolvedores, pessoas de negócio para ter aquele equilíbrio, né? E normalmente o designer ele fazia o papel de facilitar a dinâmica, mas ele nunca pegava o canetão na mão, né? A gente tentava incentivar que pessoas de outras áreas, principalmente os desenvolvedores, participassem desse processo de desenhar as telas, de falar como os componentes já estavam feitos ali para se implementar e tudo mais. O segundo princípio de DevUX que foi pensado era a ideia de validar e colaborar com o desenvolvimento das interfaces e dos fluxos de tarefa. Então, a gente começou a incentivar, né? A gente trabalhava com o Scrum lá, então, durante a sprint, a gente ia desenvolvendo ali o nosso protótipo navegável e, normalmente, a gente fazia a nossa pré-planning de quinta-feira para apresentar as telas que estavam sendo desenvolvidas, mas a gente costumava fazer teste com usuários na quarta-feira, né? Então, quando a gente estava com o protótipo pronto para fazer teste com usuários, a gente colocava no InVision tudo e a gente mandava para os desenvolvedores e para outras pessoas do time e era obrigado cada pessoa a fazer pelo menos um comentário na interface, né? Então o InVision ele permite, por exemplo, que você pegue um protótipo navegável, que você ative ali a opção de comentários, né? Esse aí era um exemplo de um protótipo que eu fiz lá. Então você pode ativar o comentário e ir lá adicionar um comentário. Então cada desenvolvedor ele tinha que colocar pelo menos um comentário no protótipo que estava sendo feito, antes da nossa pré-planning, antes da reunião que a gente ia chegar lá, porque se alguém tivesse alguma consideração que fosse crucial ali para o desenvolvimento dessa interface, ela teria que ser feita a tempo da gente fazer essa alteração até a hora da pré-planning que a gente ia apresentar de fato, né? Então, junto com o InVision ali, todo mundo ia comentando e revisando todas as telas para ver se estavam com os pensamentos alinhados ali, se o trabalho inicial de concepção que foi pensado estava sendo seguido, né? E o terceiro princípio que a gente pensou de DevUX era justamente a atividade de empatia, né? Empatia é aquela qualidade do ser humano de se colocar no lugar de outra pessoa, né? De tentar entender como ela sente, como ela pensa,
como ela toma decisões, né? Então se sentir um pouco ali na pele do outro, né? E essa atividade de empatia justamente era incentivar os desenvolvedores a ter contato com usuários. Então, assim, participar de testes de usabilidade com a gente como observador, visitar clientes para fazer entrevistas, pesquisas junto com a gente, ou inclusive fazer coisas um pouco mais ao alcance, assim, mais rápidas, como a gente usava, na verdade, lá no Conta Azul, vários desses softwares que gravam a navegação do usuário, né? Tem, por exemplo, o Full Story, que faz o que a minha equipe usava era esse aqui, o Inspect Let. Então, na verdade, a gente configurava lá o Inspect Let no site, ele gravava a navegação do usuário, logicamente cuidando da privacidade, né? Não exibindo números de cartão de crédito ou senhas ou coisas do tipo, né? Mas tudo que o usuário estava fazendo ali na interface, ele ia gravando. E depois eu podia fazer uma busca no Inspect Let por uma página ou uma URL específica, né? Então a gente pegava ali, todos os usuários que passaram por essa sessão que a gente está trabalhando. E aí tinha os vídeos gravados de como o usuário se comportava. Inclusive, a gente começou a fazer quase que todo dia, era obrigado a gente se reunir o time logo depois da daily para assistir um desses vídeos, né, para os desenvolvedores também verem como o usuário está se comportando lá. E a gente começou até a pegar muitos bugs, porque o que o Inspect Let gera aqui não é exatamente um vídeo, né? Ele salva, né, todo o front-end, o HTML, o CSS, o JavaScript aqui, e ele faz como se fosse um vídeo, mas não é exatamente um vídeo. Na verdade, assim, se eu ver algum problema acontecendo ali, eu posso pausar ali em cima, posso abrir um inspetor de código e posso ver o que aconteceu ali. Então, às vezes, a gente vê alguma coisa que ficou torta ali, algum botão que se comportou diferente, a gente pausava, inspecionava o elemento, via o que estava acontecendo. E isso aí ajudou a gente, inclusive, a achar uma série de bugs e, principalmente, ver como o usuário se comportava, como ele interagia com os elementos de interface como um todo, né? Então, a gente começou a fazer sempre o trabalho com esses 3 princípios aí, que já estava denominado como DevUX, né? Mas a gente pensou esses princípios de DevUX, de fazer o desenvolvedor participar da concepção de interface, de ele fazer essa atividade de empatia, né? De participar de todos esses processos de concepção mesmo. E isso, com o tempo, foi justamente aumentando a confiança criativa dos desenvolvedores e, logicamente, a gente começou a chegar em soluções que eram muito mais eficientes e eficazes ali em termos de interface. E também o desenvolvimento acabava sendo muito mais ágil, né? Porque eles participavam de todo o processo, né? E aí a gente está falando de melhorar o nosso processo de inovação, né? De a gente chegar em soluções ali que sejam mais eficientes, mais eficazes e gerem mais satisfação para os usuários no final, né? E para a gente melhorar esse processo de inovação, a gente precisa primeiro esquecer desse mito aí de que existem profissionais que são criativos e outros que não são criativos. Na verdade, existem pessoas que não têm confiança criativa e a gente só precisa estimular, né? Então, a primeira coisa que eu falo para vocês é não dividam o mundo entre criativos e não criativos, como se criatividade fosse um dom divino, né? Aquele cara nasceu com aquele dom da criatividade, né? Não, na verdade, aquela pessoa teve a criatividade estimulada a vida inteira e isso proporcionou nele maiores possibilidades de trabalhar com isso, né? Mas não dividam os mundos entre criativos e não criativos. Quando a gente fala aí de chegar à inovação, a gente está falando necessariamente de equilibrar essas 3 áreas de negócio, de design e de tecnologia também. Então, as áreas de tecnologia elas têm que participar da concepção do produto como um todo, não só da interface, né, mas do produto como um todo, para que haja esse equilíbrio, para que haja essas visões diferentes ali para o mesmo problema, e só assim a gente vai chegar num processo de inovação. Quando a gente fala daquele processo, né, de criação de interface, que eu falei que o front-end faz parte do mesmo processo do designer ali, a gente está falando de assegurar a boa experiência do usuário, né, de implementar de uma forma consistente. E quando a gente pega uma interface, onde a gente vê que as interações que foram pensadas pelos designers, os movimentos, as interações com os elementos funcionam bem, a gente tem certeza de que a experiência ela foi bem implementada e que isso vai gerar ali no usuário um fator positivo, um fator de satisfação, um fator de confiança mesmo e de credibilidade naquela interface, né? Então é super essencial que o front-end ele se enxergue mesmo como um profissional criativo e se enxergue ali como um profissional que faz parte desse trabalho de experiência do usuário, né? Então, quando a gente está falando aí de melhorar
A capacidade de inovar, a gente está falando de tornar mais próximas as duas funções que criam inovação, né? Por exemplo, o UX e o front-end, né? Faz parte de um mesmo processo, vocês também são responsáveis pela experiência do usuário, vocês precisam estimular mais esse processo criativo simplesmente, né, participar de concepção de interface, se aproximarem mais do usuário, né, fazerem mais essa atividade de empatia e pensar mais em inovação, né. O trabalho de vocês não é resolver problema de tecnologia, é entender como melhorar a experiência do usuário, né. Então, eu espero que, depois dessas minhas falas aqui, que vocês comecem a pensar um pouquinho melhor sobre isso e comecem a tomar consciência, uma consciência maior aí da responsabilidade de vocês dentro do que a gente chama aí de experiência do usuário, né? Pessoal, era isso que eu queria falar. E vamos abrir aí para perguntas.